Glória a Deus, glória a Deus. Que possamos cada dia nos esvaziar de nós mesmos para nos enchermos mais e mais do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero que nessa manhã você pegue a sua Bíblia. Vamos à palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia. Vamos ao livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Glória seja dada ao nome do Senhor. Capítulo de número 39. Livro de Gênesis, capítulo de número 39. Abra sua Bíblia, mas nesta manhã também o seu coração, você que está aqui, você que está na sua casa, compartilhe aí essa palavra. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração esta manhã, assim como já tem falado através dos cânticos. Ele vai continuar falando às nossas vidas esta manhã. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 39, Gênesis 39, a partir do versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarregados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual o confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãos, na nossa vida, uma verdade é que nós passaremos por tribulações, nós passaremos por adversidades, nós passaremos por momentos críticos, por momentos difíceis em nossa vida. E é interessante que quando nós estamos no meio desses vendavais, aí no meio dessas tempestades da vida, quantas e quantas vezes você já não teve aquele sentimento, você já não teve aquela sensação de que parece que Deus está longe de você, de que parece que Deus está distante de você, que parece que a sua oração ela não tem valor, ela não tem sentido, ela não tem importância, porque você ora e parece que as coisas elas não acontecem em sua vida. E olhando nesses momentos de adversidade, nesses momentos de dificuldade, um grande conflito que nós temos em nosso coração é justamente aquele, como nós vamos conciliar a bondade de Deus com aquela situação. Você olha para a sua realidade, você olha para a sua situação, você olha para a Bíblia, e a Bíblia diz que Deus é bom, mas você não consegue, parece que ver a bondade de Deus naquele momento. Parece que você não consegue perceber e sentir que Deus é bom, porque olhamos para a nossa história, olhamos para a nossa realidade, olhamos para Deus, e parece que as coisas não mudam. Parece que Deus ele não está agindo, e perguntamos: mas Senhor, por que o Senhor fez as coisas desse jeito? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou aqui nessa situação? Porque, irmãos, na maioria das vezes, nós queremos e nós desejamos que a nossa vida ela siga a nossa agenda. Nós queremos que a vida seja como nós queremos, como nós desejamos, como nós imaginamos, como nós projetamos. E a vida como nós projetamos, se você projetar na sua vida, lá na sua agenda, vamos dizer, não vai ter uma pauta, não vai ter um capítulo que vai dizer o tempo do problema, o tempo da crise, o tempo da enfermidade, o tempo da doença,
o tempo da tristeza, o tempo da solidão, o tempo do desânimo. Não vai ter isso. Na nossa agenda vai ter, olha, eu vou ter isso, eu vou conquistar isso, eu vou chegar nesse lugar. Se você olhar, vai ser só bênção. É assim que nós projetamos a nossa vida. E aí, quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, essa dificuldade está de desacordo com aquilo que nós projetamos. E aí nós queremos que Deus, Ele funcione de uma forma automática. Tem um botão, eu vou lá, eu aperto o botão da resposta, e Deus, Ele deve concordar com a minha resposta e mudar a minha situação. Mas não é assim a vida. A vida não é desse jeito, não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus age. Você pode olhar, por exemplo, olha, Deus, Ele não livrou Daniel da cova dos leões. Ele poderia ter livrado Daniel, mas Daniel foi lançado lá na cova dos leões. Mas, no entanto, Daniel triunfou em meio àquela adversidade. Deus poderia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha ardente, mas Deus não livrou. Deus poderia ter mudado o coração do rei, Deus poderia ter mudado aquela nação, Deus poderia ter mudado aquele povo, mas Deus não mudou. Deus permitiu que eles entrassem naquela fornalha. A questão, irmão, que às vezes nós cantamos aquela canção que diz, olha, Deus vai na frente, e abrindo caminho, quebrando correntes, e de ergar suas mãos, sua bênção chegou. Mas tem momento, irmãos, que parece que Deus não está na frente. Tem momento que você ergue as suas mãos e parece que o erguer das suas mãos, ele não tem nenhum propósito, não tem nenhum sentido. É aquela noite que parece que nunca vai acabar. É aquele deserto que parece que não tem fim. Você olha, por exemplo, para José. José, ele é um exemplo de pessoa. Ele é uma pessoa que ele está fazendo o quê? A vontade de Deus. Se você olhar o capítulo 39 de Gênesis, José não está em rebeldia, ele não está em desobediência à palavra, ele não está fugindo da vontade de Deus, pelo contrário, ele está fazendo o que é certo, ele está fazendo o que é correto, ele está fugindo do pecado, e por ele obedecer a Deus, por ele viver a vontade de Deus, por ele priorizar Deus na sua vida, aonde ele vai parar? Em uma prisão, em um cárcere, em uma situação desesperadora, em uma situação difícil. Será que Deus não poderia ter impedido a mulher de Potifar de ter cometido essa injustiça contra ele? Poderia. Será que Deus não poderia ter chegado a Potifar e ter dado uma visão para ele à noite, um sonho, dizendo, olha, a sua esposa está errada, ela está acusando falsamente a José? Poderia, mas Deus não fez. Deus poderia ter criado outros inúmeros meios para falar e para mostrar que José estava sendo verdadeiro, mas Deus não fez. Porque Deus não trabalha, irmãos, como nós pensamos. Deus não trabalha como nós desejamos, como nós queremos. Deus trabalha dentro da agenda dele, dentro do propósito dele, dentro do querer dele. E agora nós encontramos José em meio a uma grande adversidade, em uma prisão. E aí, como é que nós podemos triunfar? Como nós podemos vencer em meio às adversidades da vida? Aí a primeira ideia que nós tiramos desse texto é que as adversidades não são um fim, mas apenas o começo de algo maior. A adversidade, a crise, o problema que você passa, que nós passamos na vida, não é um fim. A Bíblia diz que José foi lançado na prisão em que era posto os prisioneiros da onde? Do rei. Diz a palavra que José ficou na prisão, mas esta prisão, este lugar, não era o fim para José, não era o fim da sua história.
Você percebe, você olha para o contexto. José acabara de perder seu emprego, ele está agora em uma prisão, a adversidade agora bate na porta dele, chega na vida dele. Só que, no entanto, esse problema, essa dificuldade, não era para destruir a vida de José, não era para arruinar a vida de José, pelo contrário, era o começo de algo grande, de algo extraordinário, que José não entendia, que José nem sabia, que nem passava na mente dele. Eu diria que essa prisão era o campo de treinamento, era a escola de treinamento para José. Só que, irmãos, na escola de treinamento de Deus não é fácil, nós não gostamos, nós não queremos, porque nós não queremos o vale, nós não queremos esse momento sombrio em nossa vida, nós não queremos pedras durante a nossa caminhada, nós não queremos obstáculos em nossa caminhada. Mas os obstáculos vêm, as pedras vêm, as prisões da vida vêm, as dificuldades da vida vêm em nosso caminho. E o que muitas pessoas fazem quando chega esse momento, essa situação? Pense agora, qual poderia ser a reação de José nessa prisão? José muito bem poderia se entregar a um espírito e a um sentimento de inatividade. Ele poderia olhar para a sua vida e dizer: gente, olha, eu procuro ser fiel a Deus, obedecer a palavra de Deus, andar na presença de Deus, e olha onde eu estou. Eu procurei fazer o que era certo, então sabe de uma coisa? Agora eu não vou fazer mais nada, eu vou sentar aqui nessa prisão em um canto, eu vou ficar ali, não quero saber mais de nada. Porque não vale a pena se esforçar, não vale a pena fazer o que é correto na vida. Mas não, José não pensa assim. Tem muitas pessoas que pensam assim. Quando vem o problema, quando vem a crise, ela se entrega a um sentimento de inatividade. José poderia muito bem se entregar àquele sentimento de autocomiseração, olhar para a sua vida e dizer: ah, coitado de mim, olha a minha vida. Dentro da casa de meu pai, eu era odiado pelos meus irmãos. Era tão odiado que eles me venderam, me lançaram em uma cova. Agora eu sou acusado injustamente. Ele poderia olhar para si e dizer: olha, eu nasci para sofrer. Eu sou um nada na vida, eu sou um ninguém na vida. José poderia ver a vida apenas com a lente da dor, com a lente do sofrimento, mas não, você não vê esse sentimento na vida de José. O que José faz lá naquela prisão? Ele arregaça as mangas e ele diz: olha, eu não posso parar, eu não posso desistir, eu não vou entregar os pontos, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou ficar em um canto achando que a vida acabou, que é o fim de tudo. A Bíblia diz que José começou a servir as pessoas lá dentro, começou a trabalhar na prisão. Eu imagino que ele disse: olha, o que eu posso fazer aqui nessa prisão? Onde eu posso ser útil? O que está dentro da minha capacidade, dentro da minha habilidade, ao ponto que chegou um momento que o carcereiro chegou e disse: não, esse cara, eu vou entregar essa prisão nas mãos dele. Irmãos, porque Deus, as adversidades, elas não são um fim, mas apenas o começo de algo maior. Eu quero dizer esta manhã para a sua vida, que este problema, que essa crise, que o que você está passando, não importa o que seja, você que está aqui, você que está na sua casa, eu quero dizer que algo maior Deus tem para a sua vida, algo grande, algo extraordinário. Creia nessa verdade, coloque essa verdade no seu coração. Algo maior Deus está começando na minha vida. E você vai ver que Deus tinha algo maior para a vida de José, que Deus tinha algo grande para a vida de José. A segunda ideia que nós tiramos desse texto é: não coloque o foco da sua vida nas adversidades, mas sim no Deus que está contigo. Não coloque a sua mente, não coloque o seu foco no problema que você está passando, na crise que você está passando. Você já imaginou José? Ele pensando: ah, gente, uma semana passada eu tinha o melhor salário do Egito. Na semana passada eu estava num trabalho extraordinário, ganhando bem, comendo bem, vivendo bem. E por causa de uma injustiça, porque alguém me acusou falsamente,
agora eu estou aqui nessa situação, nessa realidade. E ele começasse a olhar para aquela prisão, começasse a olhar para as dificuldades, ele começasse a tirar o seu olhar de Deus, do Senhor. Mas o que eu acho interessante, irmãos, nesse texto, que aqui o texto de Gênesis é um texto que é Moisés quem está escrevendo a história de José. A ideia aqui, Moisés não quer que eu e você venhamos olhar para a prisão de José, para aquele cárcere. Não, esta não é a intenção do texto, que você foque no cárcere, que você foque na prisão, que você foque nas dificuldades. A intenção do texto é que você foque em Deus, porque o texto bíblico vai dizer: e o Senhor era com José, e o Senhor estava com José. O que ele está dizendo? Olha, no meio dos seus problemas, no meio das suas dificuldades, olhe para Deus, coloque seus olhos em Deus, coloque seus olhos no Deus a quem você serve, e não no tamanho dos seus problemas, não no tamanho das suas crises. Muitas pessoas, elas falharam na sua caminhada, elas falharam na sua jornada, porque elas tiraram os olhos de Deus. O foco da vida delas, durante a caminhada delas, mudaram. Elas tiraram o foco de Deus quando veio a dificuldade, quando veio o problema, e elas colocaram naquele problema, naquela adversidade, naquela dificuldade. Você olha, por exemplo, os espias, quando eles vão à terra prometida, ver a terra, Deus havia dado a terra para eles, eles tinham a promessa de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus. Deus havia dito que ia expulsar os inimigos daquela terra, Deus havia liberado uma palavra sobre eles. Era para eles chegar na terra com um olhar de vitoriosos, de conquistadores, de vencedores. Eles eram 12 príncipes, diz a palavra de Deus. E lá em Números 13, diz a Bíblia, que quando eles chegaram na terra, eles olharam a terra, eles viram o fruto da terra, mas eles tiraram 10 daqueles espias, tiraram seu foco da palavra, da promessa e de Deus, e começaram a olhar para o tamanho daquelas muralhas, começaram a olhar para o tamanho dos gigantes, começaram a olhar para os obstáculos, começaram a olhar para as dificuldades, e a conclusão deles foi o seguinte: nós não poderemos conquistar essa terra. A conclusão deles foi: nós não teremos vitória. Em vez deles olharem para Deus, para o que Deus ia fazer, para o que Deus ia prometer, eles olharam para os gigantes, eles olharam para as dificuldades. Você olha, por exemplo, para Pedro. Pedro recebe uma palavra de Jesus no meio de uma tempestade, e diz a Bíblia que Pedro desce do barco e ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a andar sobre as águas. E de repente, diz a Bíblia, que Pedro, ele tira o seu olhar de Jesus. E ele começou a olhar na força do vento. Ele começou a olhar na força daquelas ondas, o tamanho daquelas ondas. E diz a Bíblia que quando Pedro tira o seu foco, tira o seu olhar de Jesus e começa a olhar para a tempestade, começa a olhar para a força do vento, ele começa a naufragar, ele começa a se afundar. Então, irmãos, as adversidades, em meio às adversidades, não coloque o foco da sua vida nela, não coloque o foco da sua vida no problema, na sua dificuldade, mas sim no Deus que está contigo. Comece a olhar para Deus e veja que Ele é grande, veja que Ele é poderoso, veja que Ele faz o impossível, veja que Ele pode fazer aquilo que você não pode, que Ele tem aquilo que você não tem, que Ele é grande, que Ele é soberano e que Ele é poderoso. Veja dessa maneira. Então, como nós podemos vencer, triunfar em meio às adversidades? Saiba que as adversidades não são um fim, mas apenas o começo de algo maior. Não coloque o foco da sua vida na adversidade, e sim no Deus que está contigo. Terceiro, não são as circunstâncias, nem os lugares que determinam o seu sucesso, mas é Deus.
É Deus que vai determinar a sua vitória. É Deus que vai determinar o seu sucesso. Se você olhar, irmãos, você vai perceber, aí no versículo de número 22, que o texto bíblico diz que o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Versículo 23, versículo 22 diz que ele confiou tudo nas mãos de José. No versículo 23 diz que ele não se preocupava com nada. Irmãos, é muito interessante isso, porque onde é que José está? Ele está em uma prisão, e uma prisão, eu garanto que nenhum de nós está em uma situação, em uma realidade semelhante à de José. A realidade dele é a mais pior possível. Este lugar, ninguém quer estar neste lugar. É um lugar terrível. Imagine as prisões naquela época. Se a prisão hoje é complicada, imagine naquela época. Imagine como era complicado estar em uma prisão naquela época. E José, ele está na prisão. Irmãos, este era o pior lugar e esta era a pior situação. Porque sobre a vida de José pesava uma acusação. Ele estava lá porque ele foi acusado de querer se deitar com a esposa de um homem que era uma das maiores autoridades do Egito. E ele está na prisão. O lugar é terrível, as circunstâncias são terríveis. Mas o interessante de tudo é que a Bíblia diz que tudo que José fazia prosperava. Tudo que ele fazia prosperava, ele tem êxito, ele tem sucesso. Por quê, irmãos? Irmãos, porque a questão não é o lugar. A questão não é o lugar onde você está. A questão não é as suas circunstâncias. Sabe por quê? Às vezes nós não avançamos na vida porque nós estamos culpando as circunstâncias. A casa que eu nasci, a família que eu tive, a situação que eu vivi, o que eu estou passando, onde eu estou. Você sabia que Adão pecou em um jardim? No melhor lugar da terra, Adão pecou, Adão errou, desobedeceu a Deus, o pecado triunfou. E Jesus, no pior lugar da terra, em um deserto, ele triunfou. Para você ver a diferença. Um peca no jardim e o outro triunfa no deserto. Então, irmãos, não é as circunstâncias, não é o lugar, é eu e você. Depende da maneira como nós reagimos, depende da maneira como nós nos levantamos diante dos problemas da vida. Porque, irmãos, o maior sucesso da nossa vida não diz respeito ao que temos, e sim a quem anda conosco. Esse é o sucesso. O texto bíblico vai dizer que Deus era com José. Deus estava com José. Irmãos, não importa o tamanho do problema, não importa o lugar, o mais importante é a presença de Deus na sua vida. O mais importante é você ter a certeza: Deus é comigo, o Senhor é comigo, Ele está do meu lado, Ele vai me dar vitória, Ele vai me abençoar. Eu não preciso, irmão, de circunstâncias favoráveis, de tempos favoráveis, não. O que eu preciso é da presença de Deus, é da bênção de Deus. Não importa se é no jardim, se é no deserto, eu preciso da bênção e da presença de Deus. Por quê? Porque Deus pode transformar o pior lugar da terra no melhor lugar do mundo. Esse é o Deus que nós servimos. Então eu preciso crer nessa verdade, viver essa verdade, que não são as circunstâncias nem os lugares que determinam o seu êxito, o seu sucesso. É Deus. Diz a Bíblia que Deus era com José. Deus estava com José. É disso que nós precisamos, da presença dele. Não importa se é na casa de Potifar
ou se é na prisão do faraó. O importante é que Deus está conosco. Essa é a grande verdade. A quarta verdade que nós aprendemos, ideia que nós tiramos esse texto, é que Deus nunca deixará você perecer no meio da sua adversidade. Deus nunca, isso é uma verdade. Coloque isso no seu coração, coloque isso na sua vida. Você não perece, você não vai perecer no meio da crise, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da tribulação, no meio da tempestade. Você não vai morrer no deserto. Você olha para o texto e lá na prisão, o versículo 21 vai dizer: o Senhor estava com José e derramou sobre ele sua bondade. Mas não é estranho a maneira como Deus trabalha? Deus permite José ir para a prisão, e lá na prisão Deus derrama bondade sobre ele. Irmãos, essa é a verdade que Deus quer nos dizer, nos ensinar. Que na crise, que no problema, você não vai perecer. Você não vai ser vencido. Você não vai ser derrotado, porque lá no meio das dificuldades da sua vida, uma coisa você vai experimentar: a bondade de Deus sobre você. Deus vai estar cuidando. Deus pode não te livrar desse problema, mas Ele vai contigo nesse problema. Ele vai te dar paz, vai te dar alegria, vai te sustentar, vai te renovar. Creia que no meio dos problemas você vai experimentar as coisas boas de Deus, as coisas maiores de Deus. A bondade de Deus vai ser sobre a sua vida. Diz que Deus derramou bondade sobre José, lá na prisão. Irmãos, lá no deserto você vai ver, o próprio Moisés vai escrever isso no livro do Êxodo, lá no deserto. Quando você olha para Números também, Deuteronômio, repetindo o que já aconteceu, você vai ver que Deus, no deserto, Deus mandava água. Lá no deserto, Deus mandava pão. Lá no deserto de dia, tinha uma nuvem guiando o povo. Lá no deserto de noite, tinha uma coluna que estava conduzindo, uma coluna de fogo que conduzia o povo. Então, no meio das circunstâncias difíceis, nós não pereceremos. Nós teremos o cuidado de Deus, a bondade de Deus, a bênção de Deus. Então, creia nisso, viva isso. E por último, creia que Deus controla todas as coisas. Irmãos, Deus está no controle de tudo, de tudo que acontece conosco. No versículo 21 vai dizer que o Senhor fez com que o carcereiro simpatizasse com José, gostasse de José. José está na prisão, e lá na prisão, diz, o texto é claro, que o Senhor fez. O Senhor mudou o coração daquele carcereiro, para olhar com um olhar diferente para José. Vamos por quê? Porque é Deus que controla todas as coisas. É Deus que controla os corações, é Deus que controla as circunstâncias. Irmãos, Deus, Ele está no controle de tudo. Eu creio nessa verdade. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A bênção coopera, a adversidade coopera, a crise coopera, a prisão é parte do projeto de Deus na vida de José. Agora preste atenção. Vamos dizer que no dia que José foi acusado, ele tivesse feito uma oração e dito: Deus, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu não fiz isso. Muda o coração de Potifar, cria alguma situação para que ele enxergue a verdade. E Deus respondesse à oração de José. Preste atenção. Ele orou
E Deus respondeu, e José não foi para a prisão. Irmãos, a história de José teria parado no capítulo 39 do livro de Gênesis. Nós não teríamos nos lembrado, não teríamos mais história sobre José. Parou aqui, acabou. Acabou. Mas a prisão era parte do projeto de Deus. Irmãos, Deus está no controle. Se José está na casa de Potifar, Deus está no controle. Se José estava lá na cova lançado pelos irmãos, Deus estava no controle. Se José agora está na prisão, Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, eu preciso crer nessa verdade. Irmãos, o mundo pode estar na pior crise que for, mas não saiu do controle de Deus. Não saiu. Às vezes nós aqui ficamos desesperados. Porque nós temos que ter um presidente assim, e porque se vier um presidente assim, porque se vier um governador assim, e se vier um prefeito assim, e se vier uma situação assim, irmãos, venha o que vier, Deus vai estar no controle. Nós precisamos crer nessa verdade, com trabalho sem trabalho, com crise sem crise, na bênção, na dificuldade, Deus está comandando todas as coisas. Leia a história de José. Leia a história dele e você vai ver. José vai dizer para seus irmãos depois: olha, não foi vocês que me mandaram para cá. Mas aí você vai ver na Bíblia, como foi que José foi para lá? Os irmãos venderam José, lançaram numa cova, venderam José. Mas aí José olha e diz: não foi vocês não. Sabe quem estava trabalhando por trás de tudo isso? Sabe quem estava trabalhando por trás dos bastidores, por trás do palco? Sabe quem estava trabalhando lá por trás daquela cova, lá por trás daquela venda para os midianitas? Sabe quem estava trabalhando lá naquela prisão? Sabe quem estava trabalhando quando fez com que aqueles dois homens que José interpretou o sonho deles se esquecessem de José? Era Deus. Era Deus, porque foi Deus quem enviou José para salvar o mundo daquela época. Então, irmãos, esse é o Deus que nós servimos, é o Senhor que nós servimos. Jesus disse: todo poder e toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Cabe a nós crer nessa verdade. Cabe a nós viver essa verdade. Se você olhasse para a vida de José, coitado desse aí, não tem futuro. Que futuro tem para uma pessoa que está injusta, que está em uma prisão? É mais um. É mais um. Mas se Deus está conosco, tudo pode ser diferente. Você pode triunfar, ser um vencedor em meio às adversidades da vida. Porque triunfo e sucesso não está relacionado com o que você tem, mas com quem anda com você, com quem está com você. Coloque-se em pé nesta manhã, em nome de Jesus. Diante dessa palavra eu quero orar com você, que o Senhor venha ministrar, continuar a ministrar, falar ao seu coração, através das Escrituras, através da sua palavra. Pai, no nome de Jesus nós te louvamos, te glorificamos nesta manhã, por esse tempo, por esse momento. Que o Senhor abençoe tua igreja, que o Senhor abençoe teu povo, cuide da tua igreja neste lugar, Senhor, que nós cremos que no meio da adversidade nós não vamos perecer, nós vamos superar, nós vamos vencer em nome de Jesus. A tua igreja vai vencer, teus filhos vão vencer, ó Pai, porque o Senhor é conosco, o Senhor está conosco, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos abençoa, Pai. Que a palavra do Senhor fique em cada vida, em cada coração, produzindo fé, produzindo esperança, produzindo confiança, gerando temor, gerando obediência. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos no poder da palavra, nós cremos que o Senhor controla e pode
todas as coisas. Meu Deus, nós te louvamos nesta manhã, nós rendemos graças a ti nesta manhã, nós rendemos louvores a ti nesta manhã, nós adoramos o teu nome nesta manhã, Pai. Muito obrigado por tudo. Nós oramos em um nome precioso de Jesus. E você ainda de pé, você pode separar a sua oferta, você que trouxe esta manhã, separe a sua oferta, separe o seu dízimo, traga ao altar do Senhor com alegria na sua alma, com alegria no seu coração, crendo que Deus tem cuidado, que Deus tem te abençoado, tem te sustentado, que o que nós mais necessitamos é da presença dEle, é da graça dEle, é da misericórdia dEle sobre nós. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Já vamos estar encerrando o nosso culto. Irmãos, lembrando, eu quero lembrar você, depois o pastor vai estar lembrando também, quinta-feira, às 19 horas, nós começaremos uma campanha aqui. Serão 7 semanas. 7 semanas. Eu queria que você convidasse alguém para vir fazer essa campanha. Vai ser Vencendo os Gigantes da Vida. Vencendo os Gigantes da Vida. 7 semanas. Você vai fazer um propósito. Eu não sei qual vai ser o seu propósito. O nosso tema, cada semana vai ser um tema que vai ser abordado, mas de repente você diz, olha, pastor, eu vou fazer essa campanha, porque eu preciso de uma bênção, Você vai dar o seu objetivo nessa campanha, e você vai vir às 7 semanas, e vai ser, cada semana vamos estar orando pelo o tema que vai ser abordado, e também orando por você, dentro do seu objetivo, para que Deus venha abençoar a sua vida. Então participe, serão 7 semanas, vencendo os gigantes da vida. Quinta-feira vai ser ministrado sobre vencendo o gigante do medo. Então venha em nome de Jesus, compartilhe, participe no nome do Senhor Jesus. O pastor vai estar orando, abençoando as ofertas e os dízimos, encerrando o nosso culto nesta manhã, em um nome de Jesus. E você permaneça na presença do Senhor. Amém, irmãos. Levante sua mão direita aos céus. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, agradecendo, o Senhor tem falado conosco nesta manhã, e ao Pai amado que possamos firmar, Senhor, nossa fé nesta palavra do Senhor, sabendo que nós teremos, ó Deus, vitória e sucesso na nossa vida, porque o Senhor está conosco, ó Pai. Ó Deus, agradecemos neste momento, ó Pai, os teus filhos que ofertaram, a tua casa dizimaram, abençoe, ó Deus, sustentando a tua obra. Nós consagramos estas ofertas, esses dízimos ao Senhor. Deus, leva-nos em paz, guardado debaixo das tuas mãos, nos dê, Senhor, uma tarde abençoada na tua presença, e à noite que possamos estar aqui novamente, Senhor, para engrandecer e louvar o teu nome. Fica conosco, leva-nos em paz, é o que nós te pedimos, te agradecendo em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e eterna e preciosa consolação e conforto do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, Jesus. Amém.